8, verso 10, está falando sobre o exército celestial, o exército de Deus. Quero ler com você aí a Apocalipse, capítulo 19, verso 14, só para a gente continuar essa questão do exército de Deus aí. Apocalipse, capítulo 19, verso 14. Apocalipse 19, verso 14 diz assim: E seguiam no exército que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aí está falando do exército que vai acompanhar Deus depois da batalha do Armagedon aí, para encerrar as semanas de Daniel. Lá em Juízes, Velho Testamento, Juízes, capítulo 5, verso 20, Juízes, capítulo 5, verso 20, a palavra do Senhor diz assim, Juízes, capítulo 5, verso 20. Desde o céu pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita fizeram. Aquilo que nós estávamos falando, tudo o que acontece nesse mundo, há uma batalha espiritual no reino. O apóstolo Paulo vai chamar de este mundo tenebroso, né, nas regiões celestiais, lá em Efésios capítulo 6. Depois a gente dá uma passadinha nele também. Vamos para Jó, capítulo 25, o verso 5. Jó 25, o verso 5. Ele vai dizer assim: Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos de Deus. Parece que existe aí, no meu entender, um ser celestial, provavelmente um querubim, e por isso que Satanás não, Lúcifer é comparado com uma estrela da manhã, assim como Jesus também é comparado com uma estrela da manhã. Parece que cada estrela tem um querubim que guarda um sistema, no nosso caso, sistema solar, e o responsável por ele dá a entender que era Lúcifer, que era responsável por todo esse sistema solar nosso. E tudo que acontece está sob a guarda, sob o direcionamento desse ser celestial. Ainda Jó, capítulo 38, verso 7. Quanto às estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. É, a, Parece que esse controle, essa organização celestial aí sobre as coisas criadas de Deus, sobre o universo, estão, né, sobre a guarda, sobre o direcionamento desse exército de Deus. Né? Então, tudo o que acontece no universo, tudo que o homem possa entender sobre o universo, está sobre a organização e a direção desses seres celestiais. Então, no meu entender, é improvável que o homem consiga sair desse sistema, porque se ele conseguir sair do sistema solar, ele ia levar o pecado no mundo inteiro, tá? No universo inteiro. Igual nós vimos na aula passada que eu estava falando, que quando Adão pecou, e aí ele começa, né, uma saga com o pecado sobre desde o jardim do Éden, e aí ele consegue dominar sobre a terra e levar o pecado sobre a terra. O plano de Satanás era que o homem saísse do nosso sistema, conseguisse sair desse sistema e expandisse aí o pecado para todo o universo, toda a criação de Deus. Então, assim, como o homem está chegando tão perto dele conseguir essas viagens aí interplanetárias, viajar para fora do planeta Terra, a volta de Jesus cada dia ela é anunciada de maneira mais contundente, mais forte. Ainda em Jó, né, Isaías, vamos para Isaías 14, 12.
O profeta Isaías vai falar mais sobre isso também. Isaías capítulo 14, verso 12. Isaías 14, olha, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançada por terra, tu que delimitava as nações. Então a gente já vê essa comparação de Satanás como estrela da manhã, né? Ele era responsável. E aí depois a gente vai falar sobre ah, o anticristo, vai falar um pouco mais sobre Satanás, mas a gente vê essa questão da ordem e da autoridade que Lúcifer tinha sobre, sobre todo esse sistema aqui. Segundo Pedro, no Novo Testamento, segundo Pedro, capítulo 1, verso 19, segundo Pedro 1, 19, Novo Testamento, o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, segundo Pedro 1, 19, é, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em nossos corações. Aí uma referência a Jesus e referência a esse mundo tenebroso que eu acabei de falar. O apóstolo Pedro ele vai situar é, depois existe três céus. Então existe o céu que eu enxergo, que eu vivo, que nós vivemos, que o primeiro céu, vamos dizer assim, esse primeiro céu é a Terra, que você consegue enxergar a atmosfera, né, as camadas da atmosfera, não importa. Primeiro céu. O terceiro céu, aí é o trono de Deus. A gente vai falar sobre isso aí. Aparece lá em Apocalipse, capítulo 4. Aí eu tenho um trono de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, vai citar como terceiro céu. Ele fala, oh, conheço um homem que foi até o terceiro céu. O segundo céu é este mundo sobrenatural, é onde existe o inferno, é onde existe os demônios, os anjos caídos. Nós vamos falar um pouquinho depois dele. Judas, capítulo 13, a carta de Judas, o verso 13, ele vai dizer assim, ó, ondas bravias no bar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Então, existem essas estrelas, esses querubins que foram aprisionados, né, foram lançados. Pedro vai dizer isso aí, que eles estão presos em cadeias. Né, só para a gente relembrar disso aí, 1 Pedro, capítulo 3 de 1 Pedro, o verso 18, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados do justo, pelo injusto, para conduzir a Deus morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, fazendo referência à ressurreição de Cristo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas ainda indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes.
Então, anjos, no sentido celestial, potestade, anjos caídos, né, e os poderes deste mundo. Aí você pode pôr presidente, reis, líderes, não importa. Então, essa hierarquia, quando Jesus morre e ele vai até o inferno e ele prega, né, e aí ele diz, não com relação à imundícia da carne ou à remoção do pecado, mas ainda indagação de uma boa consciência com Deus. Ou seja, a graça foi anunciada no Evangelho, mostrando para todos aqueles que não creram em Jesus que isto era verdade. Olha, eu vim como estava escrito. Assim como Jesus veio como estava escrito no passado, ele está muito perto de voltar. Então, Pedro, ele vai anunciar essa questão da morte e ressurreição de Jesus. É muito tremendo isso. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, o verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, como a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, essa batalha aí vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus, e aí 12 estrelas, ou seja, 12 querubins estavam sob a guarda, coroando, né, o nascimento do Senhor Jesus. Havia uma batalha espiritual extremamente, terrivelmente poderosa aí, né? Vamos para Daniel 12, volta lá para Daniel, depois a gente vai falar mais sobre isso aí, mas é importante, porque Daniel capítulo 12, o verso 1 de Daniel, nesse tempo, Daniel capítulo 12, o verso 3, mas eu vou ler a partir do primeiro para a gente entender a narração de Daniel. Nesse tempo se levantará Miguel, o arcanjo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E aí, o judeu, que hoje os ortodoxos ainda esperam a volta do Senhor Jesus, mas muitos já se converteram a Cristo. E todos aqueles que se encontram no livro da vida, esses serão salvos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E aí, o que acontece? Há muitas pessoas que morreram sem Cristo, né, que já estão no inferno, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, né? O negócio só piora. Infelizmente, vamos dizer assim, não existe um purgatório. Não tem um início e um fim da dor. Essa dor é eterna. Essa perda, essa angústia, infelizmente, era para toda a eternidade. O verso 3. Os que foram sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre, eternamente. É, a gente sabe que uma estrela hoje, ela é finita. Na época, vamos imaginar que Daniel e Ezequiel, Pedro, todo mundo olhava para a estrela e via ela, né, para sempre. A gente sabe que muitas das estrelas que nós vemos hoje, elas já morreram, mas o brilho dela continua. Então, quando Satanás foi lançado em terra, e aí ele foi lançado, né, jogado fora do céu, a estrela dele morreu. O brilho dela ainda existe, e nós vemos, mas
o dono dessa estrela, vamos dizer assim, o guardião dessa estrela, essa seria a palavra legal, o guardião desse sistema, ele já não existe mais. O nosso Sol, ele já está amarelinho, né? Eles começam o azul, vai ficando amarelinho, depois laranja, vermelho, e aí para de existir. Então, já vem essa saga aí do fim aí da, da estrela de Satanás. Uma coisa importante, Daniel capítulo 10, volta aí Daniel, depois a gente vai falar mais sobre isso também, mas o que a gente precisa entender? Daniel capítulo 10, o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, o que acontece? O arcanjo Miguel, ele foi promovido a primeiro príncipe. Lembra quando nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, que tinha querubins guardando o jardim, alguns outros querubins aí para uma função especial, e o arcanjo Miguel foi promovido a primeiro príncipe, ou responsável por Israel. Por isso que lá em Judas, volta lá em Judas, né, a carta de Judas, quando Moisés é morto, e olha que coisa tremenda isso, né? Moisés é morto, e aí o corpo dele, lógico, estava à mercê, né? Mas Judas, o verso 9 de Judas, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia e disputava a respeito do corpo de Moisés, não atreveu proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Tremendo isso. Primeiro que Satanás queria o corpo de Moisés, imagine se a idolatria que ia ser, né, para eles irem, né, ia ser aí, não ia ter precedente. Todo mundo ia querer tocar no corpo de Moisés, ver o túmulo de Moisés, ver onde ele estava, tocar nele ia ser uma idolatria assim fora, sem precedente. E Deus achou por bem recolher esse corpo, né? Assim como Deus recolheu, né, o Elias quando foi arrebatado, Enoque foi arrebatado, independente dele estarem vivos, Moisés estava morto e ele recolheu o corpo, né? Deus, ele não tem um padrão. Muitas vezes, na nossa pequenez, queremos colocar Deus num padrão e falar, não, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Mas, e como diz Isaías, a nossa mentalidade é inferiorizada, assim, não tem como querer comparar um Deus que está criador do universo, que a gente nem entende o universo, né? Alguns cientistas dizem que a gente conhece mais sobre o universo do que sobre as profundezas do oceano. Então, imagine, a gente já não conhece nem o oceano que está no nosso planeta, muito menos o universo, quem dirá os pensamentos de Deus. O verso 19 ainda de Daniel 10, ele diz assim, ó, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. E aí, toda vez que Deus repete uma palavra, é que aquilo que já está determinado não tem como mudar. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele diz, sabeis, pois que vim a ti, e tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, existem principados, demônios regionais. Então, tem alguém que cuida de um sistema, um querubim, e aí eu tenho alguns principados ou potestades, que são arcanjos caídos, que têm domínio sobre a região. Você vai ver que existe uma batalha.
né? Então, quando nós estamos estudando as Escrituras, nós vamos ver que primeiro eu começo, a história da humanidade começa no continente africano, e o Egito ele vai se despontar como uma potência. De repente, o Egito perde esse domínio pelos principados da Babilônia, da região da Mesopotâmia, e aí parece que depois volta para o Egito, né? E aí o Egito, porque daí eu tenho o Império Babilônico, o Império Persa, depois o Império Grego, e aí o Egito tenta voltar de novo nesse período aí, durante o Império Romano, parece que ele está sempre tentando, mas os principados dessa região não tiveram mais força, né? Ah, depois que o povo saiu do Egito, né? Todos aqueles potestades ali, elas foram destruídas, foram aniquiladas, foram arrasadas, acabou, não tiveram mais poder. Quando você vai, vamos ler em Isaías, pega a sua Bíblia, Isaías 43. Eu acho esse texto assim tremendo também. Por quê? Isaías 43, o verso 3, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: porque eu sou o Senhor, teu Deus. E aí aparece a palavra Yahvé aqui, o Kadosh, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Deus deu por Israel 3 nações. Para o mundo jaz do maligno, diz a palavra de Deus. Então, assim, quando o homem pecou no jardim, todos nós pecamos, e nós entregamos, como nós lemos lá em Mateus, em Lucas, nós entregamos a chave da terra para Satanás. E esse mundo jaz maligno. Para Deus tomar Israel para si e para fazer dele uma nação, né, a menina dos olhos de Deus, ele negociou 3 povos, né, 3 nações. O Egito, e aí a gente fala essa questão do Egito crescer, a Etiópia e Seba, né? Hoje são nações assim que o diabo destruiu, né? E o que a gente pode ver? Ele é um péssimo administrador. A verdade é essa. Satanás é um péssimo administrador. Tudo que ele põe a mão, como diz o Senhor Jesus, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é só isso que ele sabe fazer: matar, roubar e destruir. Tudo que ele põe a mão, ele destrói. Efésios capítulo 6, vamos lá para Efésios capítulo 6. O evangelho, aí a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Éfeso capítulo 6, nós vamos ler aí o verso 10. Vamos ler o verso 12, 6, 12, que é mais tranquilo daí, para aquilo que a gente quer. Em Efésios capítulo 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o meu irmão, contra o meu vizinho, contra aquela pessoa que dá uma fechada no trânsito, contra aquela pessoa que xinga, que ofende. A nossa luta não é contra essa pessoa, porque essa pessoa é finita igual eu e você. É como uma nuvem, como diz o apóstolo Pedro, né, que logo cedo se dissipa ao nascer do sol. E sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Daniel vê essa batalha acontecendo, e aí por quê? Porque Miguel vem descer, o Gabriel vem descendo, e aí ele vai falar com Daniel, o anjo, vai falar: olha,
Eu estava trazendo a mensagem de Deus para você, e aí um principado, o príncipe da Pérsia, né, já falou, não, não vai descer. E aí o arcanjo Miguel veio e ficou lutando com esse príncipe lá. Olha só, nós estamos falando de um arcanjo lutando com um principado, né? Quando os anjos caem, esse poder que emana de Deus diminuiu. Não é que eles ainda não têm poder. Comparado a eu e a você, é um poder fora do comum. Mas esse poder diminuiu. E aí o anjo fala, ó, continue orando para que Deus mande mais, porque quando eu vou voltar para o céu, nesse mundo tenebroso, na região celestial, esse principado chamou o príncipe da Grécia, que vai tentar atrapalhar Deus subir. Por que isso? Porque o propósito de Satanás não é só roubar, matar e destruir, mas a moeda celestial é o sangue. Por isso que Jesus morreu na cruz. É o preço a ser pago. Apocalipse capítulo 18, vamos lá, Apocalipse capítulo 18, né, o verso 11, Apocalipse 18, 11, ele diz assim, ó, e sobre ela choraram, e aí a queda da Babilônia, e plantearam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssimo, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, de cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. Nós chegamos num ponto em que as pessoas negociam almas humanas, vidas, rituais satânicos, né? A cada dia cresce mais essa questão de ofertas a Satanás e as pessoas é, não escondem mais a questão da bruxaria, essa questão da feitiçaria e infelizmente nós vemos que a cada dia, né, a, isso vem crescendo mais. Daniel 11, vamos voltar para Daniel. Então, assim, só para a gente entender, existe uma hierarquia celestial, que a gente já viu. Então, tem lá os serafins, querubins, arcanjos e anjos. Dos querubins para baixo, muitos caíram, né? Um terço dos anjos do céu caíram com Satanás. Ele não era o mais poderoso, mas com certeza ele era o mais habilidoso. E outros que são piores do que ele, nós vamos ver que estão presos em prisões. Primeiro Pedro vai dizer isso aí, que vão ser libertos durante a tribulação. Nós vamos ver isso depois. E aí esses anjos caídos, esses principados, potestades, eles manipulam a humanidade. O homem acha que ele que está orquestrando tudo. Infelizmente, quem está orquestrando tudo é Satanás por trás desses líderes mundiais, desses governantes, e sem perceber, né? Do menor pode ser de vereador até presidente, né? De servo até rei, não importa. O diabo vai manipulando essa população e do jeito que ele quer, com o desejo que ele quer, de negociar as almas, porque essa questão do sangue é muito precioso para Satanás. Depois a gente vai entender por quê. Amém?
Ó Pai, eu quero agradecer por essa manhã, agradecer por aquilo que o Senhor nos tem dado oportunidade. Sabemos tão pouco, né, a não ser aquilo que o Senhor já nos revelou. Que aquilo que o Senhor já nos revelou possa ser o início, ó Pai, da nossa caminhada para estar mais perto do Senhor, mais vivo, mais santo, mais puro na Tua presença. Tire de nós o que não lhe agrada e nos coloca um coração, ó Deus, que anseia pela Tua volta. No nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe aí, viu? Fique com Deus aí. Tenha um bom dia aí.